relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. E eu estava lendo, nesta mensagem nova que chegou, estava lendo o profeta falar sobre o seu pai, E ele disse aqui, nesta mensagem, a história da minha vida, Ele disse, eu vi deixa eu ver só aqui, ele fala no parágrafo 20, sempre fui uma ovelha negra na minha família, sempre fui uma ovelha negra em minha igreja, e só recentemente que entrei a um grupo de pessoas que me amam. Então ele disse, eu sempre fui uma ovelha negra na minha família e sempre fui uma ovelha negra em minha igreja. Está se referindo, creio que é a Igreja Batista, E só recentemente que entrei a um grupo de pessoas que me amam. E a esse grupo de pessoas estou disposto a dar minha vida em serviço. E eu as amo e eles me amam, É bom, irmãos, ter esse sentimento, de estar em um grupo de pessoas que você as ama e eles também te amam, Podemos dizer amém a isso nessa noite? E por toda a minha vida fui uma pessoa que desejou que alguém pensasse algo de mim. Lamento dizer, mas minha família não era religiosa. Meu pai era apenas um moço típico de Kentucky, aqui em cima. Bebia cada centavo que tinha. E eu detesto dizer estas coisas, mas o que é verdade. Não importa se fere ou não. Eu estava lembrando esses dias, quando o profeta usou essa expressão, dizendo que sentimentos têm que ser feridos, Mas eu creio que é feridos nesse sentido, de dizer a verdade. E quando se diz a verdade, por vezes fere sentimento. E às vezes, por não querer ferir o sentimento,
às vezes se ocultam a verdade por não querer ferir sentimento. Mas o profeta disse, né? Não importa se fere ou não. Se é escuro e se está sobre mim, bem, está sobre mim. É a verdade. E você seja verdadeiro e honesto com Deus, e Deus vai te abençoar por isso. Amém? Então, a bênção vem de ser verdadeiro. E, embora meu pai bebesse, e a bebida foi o que o matou, não importa o que ele fez, ele ainda é meu pai. E lá em seu túmulo hoje, onde a neve branca cai, ele ainda é meu pai. E deixe-me lhes dizer uma coisa, jovens: não importa o que façam, nunca despreze ou desobedeça a sua mãe e a seu pai. Eles têm uma certa palavra hoje. Dizem o velho, né? A velha. Um dia desses, quando um caixão fazendo rangido estiver saindo pela porta e apontando a cabeça deles primeiro, e você olhar para baixo para ver sua mãe ou seu pai pela última vez nessa terra, você vai se dar conta de que não é o velho e a velha naquele momento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa: obedecer. E eu vi o papai trabalhar. Morávamos em uma pequena cabana, né, em Utica, de onde nós mudamos de Kentucky para Indiana, e eu o vi trabalhar no corte de toras na floresta por 75 centavos por dia para ganhar o sustento para mim, quando eu era bem novo, com 4, 5 ou 6 anos de idade, a ponto de o sol queimar a camisa em suas costas e minha mãe tinha que cortar a camisa de suas costas com a tesoura. Não me importa o que ele fez, ele é meu pai. Eu o amo. Ele morreu em meus braços, seu cabelo preto, ondulado, caído sobre o meu braço, seus olhinhos irlandeses azuis olhando para mim. Vi um anjo branco de pé diante dele. Eu o conduzi a Cristo pouco antes de morrer. Amém? Ele era meu pai e tinha um grande respeito por mim. Bebia, mas tinha respeito pelo profeta. Ele tinha um grande respeito por mim. A última vez que bebeu em sua vida, ele estava num pequeno bar ali embaixo. Não foi nem 2 semanas antes de morrer. Alguém estava tratando dele. Foi durante o tempo da depressão, na economia americana. Ele estava sem dinheiro e deram-lhe um pouco de bebida. Ele a tomou nas mãos e foi derramando-a, ele tentou beber aquilo, se derramou por todo o seu rosto, né? Ali, fraco, né? E daquele jeito, bêbado, e começaram a provocá-lo. Antes de pegá-lo, ele disse: olhe, companheiros, contou-lhes, eu tenho um filho de pé ali no púlpito. Esse rapaz está certo e eu estou errado. Aí que está a coisa. Aquele rapaz lá está certo, eu estou errado, ele disse. Não deixe que isso reflita no meu filho, declarou. Este é o meu último gole que tomarei em toda a minha vida. E assim foi. Portanto, eu o honro hoje como meu pai. Seu trabalho duro e tudo. Então, você vê, irmãos, como que, ainda que pode ter aonde for, mas se tem o respeito, se tem o temor, se tem a reverência, né? Como ele disse, meu pai, ele usou aqui, ele era meu pai e tinha um grande respeito por mim, ao ponto que ele estava lá no bar, bebendo, as pessoas, né, falando e provocando, e ele disse, eu estou aqui e eu tenho um filho de pé lá em cima do púlpito. Ele está certo
que eu estou errado. E não deixe que isso se reflita no meu filho. Declarou: este é o meu último gole que tomarei em toda a minha vida. E assim foi. Então, como diz uma escritura, né? Creio que é Efésios, né? Efésios capítulo... Deixa eu ler essa escritura. Deixa eu ver aqui. Efésios, capítulo 6, onde diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, veio que é uma grande meditação para o dia dos pais, né? Temos o dia das mães, que sempre meditamos em algo, e temos hoje aqui o dia dos pais, as crianças cantando, essa geração, né, que tem vindo. E eu estava ali pensando enquanto eles estavam cantando, né, que eles possam crescer, se fortalecer, ser guardados, né? Muitos que cantaram já como criança, né, no tabernáculo, né? Muitos, não, alguns, eu digo, né, uns aqui, outros ali, não permanecem, não estão, né? E nós devemos sempre estar observando o porquê que não estão, né? O que está acontecendo, né? Qual que é a falha, onde está, como disse Josué. Ele prometeu, né, dar-nos a terra prometida, e disse que a semente, né, possuiria as portas dos seus inimigos. Ele disse, e quando teve morte, ele mandou dar uma parada, né, e fazer uma averiguação do que estava acontecendo, e tinha um pecado escondido ali. Ele orou, tirou sorte, caiu sobre Acã, e aquilo foi tirado do meio deles, do arraial, foi feita a limpeza. Então, sempre temos que observar estas coisas em nossas vidas, nos lares, na igreja, né? Então, nós queremos que essa meditação, né, dos pais sejam desta forma neste dia. Amém? Vai dar esta pequena lembrança para os pais. Em todo lugar é comemorado, né? Em todas as igrejas você vê uma comemoração e uma lembrança disso. Então, eu tomo as palavras do profeta nesta noite, né? E a palavra, as Escrituras, né? Que dizer estas palavras e essas canções é ensinar nossos filhos a honrar o pai, né? E honrar a mãe. Então, que não seja, que não possamos olhar somente como uma tradição, mas ensinar nossos filhos, né? Criá-los, como disse Paulo, criarmos aqui eles, criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor, né? Então, a criança crescendo ali, não é velho, né? Não é velha, ou velho, ou velha, né? Mas criar, sabendo o que é o verdadeiro significado do pai, o verdadeiro significado de uma mãe, e também os pais, né, não irritar os filhos, como nós vimos aqui. Ele tinha um pai que era dessa forma, mas disse, mas meu pai me respeitava muito. Meu pai me respeitava muito, né? Ele morreu dizendo, meu filho está certo e eu estou errado. Morreu reconhecendo, e se eu pude, né, guiá-lo ao Senhor, um filho guiando o pai, por o pai também, né, ter esse respeito, né, não irritar os filhos. Então, estas coisas
essas coisas nos ajudam. Amém? Vamos colocar em pé. Agradeço também a todos que me parabenizaram, né, como pai, e sabendo que nós realmente temos essa incumbência dada por Deus, né? Paulo chamou nós de filhos na fé, né? Então, filhos na fé, né? Então, as Escrituras dizem, né, que se o pastor, né? Paulo disse, falando creio que para Timóteo, né? A Escritura que eu vou ler, já vou dar para vocês já. Mas ele disse que o bispo, né, que governe bem a sua própria casa, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Terá cuidado da igreja de Deus? Então, se ele governa bem a sua própria casa, então ele tem um cuidado para com a casa de Deus. Então, ele é um pai em sua casa e é um pai na casa de Deus também, né? Por isso que agradeço também, né, a todos que demonstraram, né, o seu amor, como disse o profeta. É bom estar no meio de um povo que te ama e você ama esse povo também. E o amor ele é correspondido, né? E eu tenho pensado muito nisto, né, como um ministro, né? E às vezes eu sou bastante propenso à correção, né? Sou bastante propenso à correção. Parece que eu corrijo muito mais do que, às vezes, elogio, né? Mas sabemos que o amor verdadeiro, ele é corretivo, né? O amor verdadeiro, ele é corretivo. Então, às vezes, como eu digo, eu sou mais propenso a isso, parece, do que, às vezes, tecer elogios. E aqueles que me conhecem, eu não sou muito de lisonja, sabe? Eu não uso, não tenho essa facilidade de lisonjear muito. Porém, eu sou íntegro e sincero naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, né, de expressar. E isso é o que tem me guardado até aqui, né? Tem me guardado até aqui com as minhas palavras, né? Eu me lembro do profeta dizer certa vez que as pessoas ficavam sempre tentando pegar o profeta em suas palavras, né? E as pessoas hoje não são diferentes. Às vezes ficam esperando pegar, né, o pastor na sua palavra, naquilo que ele fala, né? Eu digo hoje, né, nos dias de hoje, porque é a era que nós estamos vivendo, uma era de pressão. Então, se quer se dar bem, né? Quer se dar bem, seja, né, o que você é em todos os momentos, assim, onde você estiver, falando com quem você estiver, fale algo que você possa falar em qualquer lugar. Em qualquer momento você pode falar aquela mesma palavra. Não ser, né, uma pessoa hipócrita, né? Uma pessoa de duplo ânimo, uma pessoa... Então, se às vezes você não vê muito elogio, ainda que necessário mas saiba quem é o vosso pastor, né? Conheça, né, quem é o pastor, e isso vai te ajudar muito na sua caminhada. Eu quero ler isso aqui, São João capítulo 21, eu tenho uma mensagem para entregar para a igreja, uma meditação, São João capítulo 21, uma pequena inspiração nesta noite. E
todos possam estar atentos, né, guardando a reverência, guardando a adoração, guardando o louvor, guardando, né, o seu amém, né? Relembrando as verdades ouvidas.